Olá a todos, espero que estejam bem. Nossos mestres racídicos dizem, assim como o Rosh Hashanah, o ano novo judaico, dá vida ao restante do ano, no dia 19 do mês judaico de Kislev, o Rosh Hashanah da Hassidut, o ano novo da Hassidut, são abertos dos céus os tesouros da abundância e da bênção da Torá oculta, e cada um e um de Israel recebe novas forças para se dedicar ao estudo do Hassidismo e trilhar o seu caminho. Desta maneira, o dia 19 de Kislev é uma data importantíssima ao mundo judaico, aos Hassidim em geral e em especial aos Hassidim do movimento Chabad. E o que de fato aconteceu neste dia? Foi o dia do falecimento do Rabbi Dovber, conhecido como Maggid Mezerich, em 1772. O Maggid, que era discípulo e sucessor do grande Baal Shem Tov, precursor do Hassidismo, foi também mestre do Admor Azaken, Rabbi Shneur Zalman, o primeiro Rebbe do movimento Chabad. 2. Em 1798, o Admor Azaken foi libertado de seu primeiro encarceramento da prisão de Petersburgo, na Rússia, e este assunto será tratado na história da semana. Antes, uma pequena introdução. Desde o aparecimento do Hassidismo, na época do ilustre Baal Shem Tov, dois grupos de opiniões antagônicas se formaram, se podemos colocar desta maneira: o grupo dos Hassidim e o grupo dos Mitnagdim, os opositores dos Hassidim. Após a morte do Maggid, sucessor do Baal Shem Tov, seus destacados alunos se espalharam por diversas cidades da Europa, passando a liderar seus próprios Hassidim, dando origem às variadas Hassiduyot existentes até os dias atuais. Dentre eles, Rabbi Shneur Zalman, da cidade de Liozna, líder e fundador da Hassidut Chabad. Só para esclarecer e abrir um parêntese sobre este assunto, cada grupo racídico se diferenciava principalmente pela forma como servia a Deus. Por exemplo, a Hassidut Breslev pela alegria, a Hassidut Chabad pelo intelecto e assim todas as outras. A Torá e os mandamentos divinos permaneceram íntegros. Voltando ao nosso assunto, as discussões entre os Mitnagdim e os Hassidim não eram novidade no meio judaico. Os Mitnagdim, os opositores dos Hassidim, liderados pelo Gaon de Vilna, não concordavam com a importância e a atenção despendida pelos Hassidim aos judeus mais simples e iletrados. Eles também alegavam ser desmerecimento dizer que esses judeus eram tão queridos diante de Deus quanto os sábios da Torá. Existiam outros pontos de discórdia, porém, neste momento, vamos nos deter somente aos dois pontos já citados. O Hassidismo começou a ganhar as ruas e, com o passar do tempo, as principais dúvidas sobre os benefícios e contribuições positivas que a filosofia hassídica trazia foram sendo esclarecidas. Notadamente, houve o renascimento da vida judaica e isto de nada afetou os sábios da Torá. Pelo contrário, elevou o espírito dos judeus simples, tão afetados pelas perseguições e privações, que passaram a cumprir as mitzvot, mandamentos divinos, com alegria e devoção, e tiveram fortalecida a sua emuná, sua fé em Deus. O movimento hassídico continuava se expandindo, e isto não foi bem visto pelos opositores, os Mitnagdim, que procuraram maneiras de frear sua expansão a qualquer custo e preço. Um ponto bem importante que nos ajudará a entender os eventos que envolveram a prisão do primeiro Rebbe de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, também chamado de Admor Azaken, foram os acontecimentos históricos da época. A Rússia e a Turquia eram inimigas. A terra de Israel estava sob domínio otomano. Os judeus de lá viviam em situação de extrema pobreza. Para amenizar a situação desses judeus, várias caixinhas e fundos de tzedakah foram estabelecidos na Rússia. Resultado, o Admor Azaken foi acusado de traição pelo governo russo, sob a acusação de estar ajudando financeiramente um país inimigo. Vamos à nossa primeira história. O Rebbe foi levado dentro de uma carruagem negra puxada por 2 cavalos tarde da noite. Este veículo era usado para transportar traidores do governo. O Rebbe foi levado para um destino desconhecido. O comandante ordenou ao cocheiro: nos leve pela estrada de Vitebsk. A viagem era longa. O Rebbe aproveitava as paradas para fazer suas tefilot, suas preces. Na sexta-feira, quando o sol começou a se pôr, anunciando que logo era Shabat, o dia sagrado para os judeus, o Rebbe disse ao comandante:
Precisamos parar. Daqui a pouco é nosso sagrado Shabat. Ao que foi respondido ironicamente pelo comandante: parece que não entendeu para onde está viajando o Rabino Ilustre. Neste momento, você está sendo levado para a prisão e quando isto acontece, o preso não dá ordens. O Rebbe insistiu: de qualquer maneira, temos que parar. O comandante deu um sorriso de desprezo que foi interrompido por um barulho de metal quebrando do lado de fora da carruagem. O veículo parou. O cocheiro gritou: o eixo da roda quebrou! O comandante ficou impaciente. Quanto tempo ficaremos parados aqui? Cerca de 1 hora, respondeu o cocheiro. Quando a carruagem estava pronta para continuar a viagem, já era quase o horário do início do Shabat. O comandante ordenou ao cocheiro que partisse imediatamente. O cocheiro chicoteou com força o dorso de um dos cavalos, que se empinou e caiu morto no local. Que falta de sorte, falou o cocheiro. A carruagem mais uma vez parou. O que houve agora? Perguntou o comandante. O cocheiro deu a notícia ao comandante. O Rebbe então disse: não falei que precisamos parar? O comandante ordenou aos soldados que fossem à cidade mais próxima para buscar um cavalo. Nesse ínterim, o Shabat entrou. O Rebbe se concentrou profundamente para rezar o Kabbalat Shabbat, a prece de recebimento do sagrado dia. Outro cavalo foi trazido. O comandante ordenou que partissem. O cocheiro gritou com os cavalos para que iniciassem a marcha. Mas nada, eles nem se moviam do lugar. Era como se eles não tivessem forças para puxar a carruagem. O comandante entendeu que todos os esforços seriam em vão diante da vontade do Santo Rebbe. Ok. No momento que terminar o Shabat, retomaremos o nosso trajeto. E assim foi. Vamos à nossa segunda história. Depois que chegou na prisão, o Rebbe foi encaminhado a uma cela apertada e escura localizada num porão. O local era malmente iluminado por uma única vela. Numa determinada tarde, o guarda prisional abriu a porta da cela e perguntou ao Rebbe por que este não ia dormir, já que era tarde da noite. A intenção do guarda era verificar se nas condições extremas em que se encontrava, o Rebbe conseguia se orientar se era dia ou noite. O Rebbe respondeu: não estamos no meio da madrugada, conforme você disse. Agora são 2h05 da tarde. Quem passou essa informação ao Rebbe? Perguntou o guarda. Cada hora do dia é iluminada nos mundos superiores por uma luz divina diferente, especial para aquele momento. Eu sei as horas do mundo de acordo com essa luz divina que ilumina em cima. O guarda ficou impressionado. Este foi um dos acontecimentos que fizeram com que os guardas respeitassem o Admor Azaken, o transferindo posteriormente para uma cela mais ampla e com melhores condições. Vamos a mais uma história. Ainda na prisão, o Admor Azaken foi visitado pelo ministro-chefe da investigação. Ao entrar na cela do Santo Rebbe, o homem percebeu que se tratava de uma pessoa diferenciada. O Admor encontrava-se concentrado em pensamentos. O investigador percebeu que o Tzadik era um grande conhecedor da Torá. Ele perguntou ao Admor Azaken: eu tenho uma pergunta sobre a Torá para fazer. Posso perguntá-la ao ilustre Rabino? O Rabino, o Rebbe, respondeu: sim, pergunte o que quiser. Qual é a explicação do versículo? E Deus chamou um homem e perguntou: onde você está? Aieka. Deus não sabia onde o homem estava? Perguntou o ministro. Foi a vez do Rabi perguntar: você acredita que a Torá é eterna e serve para qualquer geração e para qualquer tempo? Sim, eu acredito nisso, respondeu o russo. A explicação do versículo é, começou Admor Azaken, Hashem conclama o homem através de um chamado diário e pergunta: Aieka, onde você está no mundo? Afinal, foi dado ao homem dias e anos de vida neste mundo para que faça o bem para Deus e para as pessoas. E sobre isto ele precisa refletir. Onde ele se encontra no seu mundo? Quantos anos já viveu e o que fez de significativo? Você tem, por exemplo, X anos. O Admor Azaken falou exatamente a idade do ministro. O que fez durante todo esse tempo que está no mundo? Você já ajudou alguém? O ministro ficou impressionado. Bravo!
Depois de constatar a santidade do Rabi, o ministro intercedeu junto ao czar para sua libertação. Espero que estejam gostando dessas histórias. Eu, particularmente, não me canso de ouvi-las e aprender mais uma lição para a vida. Vamos já a mais uma? Certa vez, aconteceu que o Rebbe foi levado para uma investigação acompanhado por um comandante e 2 guardas. A prisão ficava à beira do rio Niva e para chegar ao local do interrogatório era necessário atravessá-lo de barco. O interrogatório em si transcorreu normalmente e contou com a presença de um certo número de investigadores. Esta situação se repetiu por alguns dias. A cada dia, os investigadores faziam mais e mais perguntas sobre o comportamento religioso do tzadik. Aconteceu que um dos dias do interrogatório era o início do mês judaico. O Rebbe foi colocado no bote. No meio do percurso, ele pediu para que parassem, para que ele pudesse falar a prece recitada todos os primeiros dias dos meses, denominada Kiddush Levaná, a santificação da lua. O comandante falou para que ele rezasse enquanto o bote estivesse em movimento. O Rebbe disse: impossível, pois esta tefilá tem que ser falada num só lugar, explicou o Rebbe. O comandante não se convenceu. O Rebbe se levantou e de repente o barco parou. O Rebbe começou a tefilar. O Rebbe interrompeu a tefilá e o barco continuou o trajeto. Agora que sabe que tem o poder de parar o bote, peço para que parem de remar, falou o Rebbe ao comandante. O comandante entendeu que se tratava de um homem santo com poderes especiais e resolveu aproveitar a oportunidade para tirar proveito da situação. Só se me prometer que em troca merecerei viver uma vida longa com riqueza, disse o comandante sem meias palavras. O Rebbe concordou com a troca. Naquele momento foi escrito e assinado uma espécie de contrato sobre o acordo estabelecido entre o comandante com o Rebbe. Somente depois o barco parou para que o Rebbe concluísse a tefilá da lua. Pulando para o final da história da prisão do Rebbe. Depois de muitas investigações, foi comprovada a inocência do Rabi Shneur Zalman. No dia 19 de Kislev, ele foi avisado de sua libertação. E no dia 20 de Kislev, aconteceu a libertação na prática. A notícia logo se espalhou entre seus discípulos, os Hassidim. Naquela noite, o tzadik escreveu uma carta especial para os Hassidim, na qual ele agradecia a Deus pela salvação. Os conclamava a não se vingar de seus delatores e nem os menosprezar em ataques verbais. E assim está escrito no livro Hayom Yom. Isto sim é preciso que saibam, que o dia da salvação que Deus fez para nós, 19 de Kislev, terça-feira, dia em que foi dito na Torá 2 vezes, foi bom. Enquanto eu lia no Terrilim, os Salmos, ele redimiu minha alma em paz. Antes de começar o versículo seguinte, saí em paz por ato do Deus da paz. Ao todo, o Rebbe ficou preso por 52 dias e sua libertação marcou um novo e importante período na divulgação da filosofia hassídica. Conforme o costume hassídico, encerro este vídeo desejando que sejam inscritos e selados para o ano bom no estudo e nos caminhos do hassidismo. Até a próxima! Se você achou este conteúdo relevante, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a ele. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho para saber todas as novidades que estão acontecendo por aqui.